Bom, vamos mudar de assunto aqui, passar para outra parte do mundo. Agora tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo durante essa semana, inclusive com falas e ações de Donald Trump que repercutiram bastante nesses últimos dias. O presidente americano conversou por telefone com o líder russo Vladimir Putin e também com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo Trump, os dois presidentes demonstraram vontade em negociar um acordo e encerrar a guerra no leste europeu. Em Moscou, o Kremlin confirmou que o encontro entre Putin e Trump deve ser organizado rapidamente. E a expectativa é de que a reunião aconteça nas próximas semanas, lá na Arábia Saudita. O republicano ainda declarou que a Ucrânia deve fazer parte das conversas junto com outros grupos, em meio ao pedido de países europeus para também participar das negociações. Na Casa Branca, Donald Trump pediu que a Ucrânia compartilhasse recursos naturais do país com os Estados Unidos em troca de ajuda militar. Um documento com uma proposta feita por Kiev sobre o tema foi entregue à delegação americana durante a Conferência de Segurança de Munique na última sexta-feira e vai para a análise do governo americano. Até o momento, os Estados Unidos não descartam que a Ucrânia possa seguir no processo de adesão à OTAN e garantir a manutenção das fronteiras do país de antes da guerra. Mas os dois pontos são considerados difíceis pelos americanos. Urian, difícil, pelo visto, é pouco, né? Parece algo irreal nesse momento que a Ucrânia consiga seguir no processo de adesão da OTAN, manter as fronteiras de antes da guerra, se as negociações pelo cessar-fogo caminharem como elas indicam que vão caminhar, né? Existe um posicionamento que muitas vezes acaba sendo dúbio por parte dos Estados Unidos, que falam uma coisa. Então foi o caso, por exemplo, do Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa. Ele estava em Bruxelas, na OTAN, e ele falou o seguinte, que muito dificilmente a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. Então depois a gente já vê um posicionamento depois das críticas que surgem por conta das declarações, de voltar atrás em relação a isso. O que ele fala também? Ele fala que dificilmente a Ucrânia vai recuperar aqueles territórios perdidos em 2014, ou seja, Crimeia. A impressão que dá é que ele já está dando de mão beijada para a Rússia tudo aquilo que o Vladimir Putin quer. O que vai aí é contra toda aquela maneira de negociar do Donald Trump. O que ele tem feito até então que a gente tem observado? Ele vai lá, impõe certas condições ou faz um tipo de ameaça para negociar algo posteriormente. A gente nunca viu antes o Trump já chegando para negociar, dando a munição para o outro lado. Então, isso mostra que parece que ele está muito mais ao lado da Rússia do que da Ucrânia. Então, a princípio, claro, as negociações ainda vão se desenrolar, a gente ainda vai ver isso acontecer nas próximas semanas. Mas o Putin sai com um pé na frente, não? Ele está comemorando. Inclusive, ele tem replicado diversos discursos feitos pelo Donald Trump para a imprensa russa, o que isso mostra que existe um alinhamento. O que ele falou, por exemplo, algumas semanas atrás? Que se o Donald Trump fosse o presidente lá em 2020, né, que as eleições foram roubadas dele, segundo Putin, que ele jamais teria invadido a Ucrânia, que a guerra não teria começado. Então, ele faz exatamente aquilo que ele sabe que o Donald Trump gosta, que é bajulação. E aí a gente tem um certo desgaste, isso gera um certo desgaste na União Europeia, principalmente, que investiu bastante dinheiro na Ucrânia nos últimos anos, mesmo também para os cofres americanos. Como é que ficariam esses dois lados diante dessa situação? A gente viu com os últimos posicionamentos, inclusive uma postagem do Donald Trump nas redes sociais, parece que o Trump e o governo dele estão empurrando toda a responsabilidade pela segurança da Ucrânia para a Europa. Só que acontece que a Europa sozinha, ela não conseguiria proteger a Ucrânia. Eles poderiam passar a enxergar a Ucrânia como uma possibilidade de, por exemplo, de fortalecer as tropas europeias. A Ucrânia, que ao longo dos últimos 3 anos tem desenvolvido muitas habilidades no campo de batalha, tem desenvolvido o setor tecnológico, produção de drones. Então, seria um exército hoje que, se caso fosse incorporado às forças europeias, poderia fazer a diferença. Mas, de momento, não tem muito o que a Europa fazer. Pelo contrário, há desafios logísticos, inclusive de envios de munição, de armamentos europeus para a Ucrânia. Então, no momento no qual o Trump mostra que ele não é um aliado muito confiável, que é meio que cada um por si, que ele ataca a própria OTAN, fica difícil achar uma solução para a Ucrânia. E toda aquela resiliência que a gente viu de Volodymyr Zelensky até o momento, são quase 3 anos de guerra. Nesse ponto aqui, parece que está indo agora por água abaixo, né?
Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para não relativizar a força que os ucranianos tiveram até agora. Eles, que são um exército muito menor do que os russos, conseguiram resistir bastante até agora. Mas os esforços acabam sendo ali ignorados nesse momento, né? Eles têm sido ignorados. O Volodymyr Zelensky, ele está, sem dúvidas, em uma posição bastante difícil, porque ao mesmo tempo em que ele acaba sendo humilhado pelos Estados Unidos, ele não pode fazer críticas diretas, porque ele já entende como é a personalidade do Donald Trump. Então ele acaba tentando demonstrar força e apoio, apelando ali para alguns outros líderes europeus. Então ele fez postagens ao longo da semana dizendo, por exemplo, que conversou com Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, ou com o Donald Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia. Então, ele está numa posição difícil, ao mesmo tempo em que ele fala também que a Europa sozinha não daria conta de proteger a Ucrânia.